Bom, você já sabe que a demarcação e a divisão de terras particulares, ela pode ser feita via escritura pública, no cartório. Então eu pergunto para vocês, quais são os requisitos básicos da demarcação e divisão pela via extrajudicial? Olá, eu sou o professor Denis Madeira, sejam todos bem-vindos. Eu perguntei para vocês quais são os requisitos básicos da demarcação e divisão de terras particulares quando a gente faz pela via extrajudicial, no cartório, via escritura pública. A gente sabe que isso é possível, né? Que a gente não precisa escolher apenas a via judicial. A gente sabe que, aliás, um dos primeiros posts que eu fiz no Instagram foi justamente sobre isso, explicando a diferença entre demarcação e divisão de terras. A gente sabe que a demarcação de terras, ela serve para aviventar os marcos divisórios. Ela pressupõe, no mínimo, dois imóveis, dois ou mais imóveis. Ou seja, quando você tem dois ou mais imóveis em que você tem dúvidas sobre os marcos divisórios, imagine uma fazenda em que você não sabe exatamente onde deve passar a cerca da fazenda, né? Onde, como é que traçar os limites entre uma fazenda e outra. A gente sabe que esses imóveis, especialmente os mais antigos, quando não existia GPS nem outros equipamentos de georreferenciamento, de geolocalização, a gente não tinha marcos divisórios muito claros, muito precisos. Então é comum, se você pegar aí um imóvel mais antigo e a gente analisar lá o registro de imóveis, a gente vai ver na matrícula do imóvel, na descrição da certidão da propriedade, ou na escritura, a gente vai ver muito assim marcos naturais de divisão. Então fala assim, ao norte, a fazenda tal, faz limites com outro imóvel de fulano de tal, e aí fala lá, por exemplo, marcos naturais como um rio, o rio divide uma fazenda e a outra, uma lagoa, até mesmo uma pedra, e eu já vi até descrição de árvores. A árvore tal faz a divisão entre uma fazenda e outra. É lógico que esses marcos naturais eles podem se apagar, e aí pode surgir dúvidas sobre quais são os limites entre uma propriedade e outra. Para isso, a gente utiliza a ação de demarcação de terras particulares. Terras particulares porque as terras consideradas públicas, elas não vão entrar aí nessa demarcação, aí tem procedimento próprio, a gente vai resolver isso pelo direito administrativo. Mas as terras particulares, elas podem sofrer sim essa demarcação de terras. Quando tem lide, não tem jeito, a gente vai ter que escolher a via judicial. Então, na via judicial, existe um procedimento para isso, uma ação, um procedimento especial, inclusive, uma ação de demarcação de terras particulares. Então, ela pressupõe, no mínimo, dois imóveis, porque você tem que estabelecer o limite entre um imóvel e outro. Agora, quando a gente fala de ação de divisão, ela é diferente, porque ela pressupõe imóvel único. O exemplo que eu costumo dar em sala de aula, que é um exemplo muito comum, imagine que você tem uma fazenda com um proprietário dessa fazenda e ele tenha dois filhos. Se esse proprietário dessa fazenda morre, pode ser que os herdeiros queiram dividir essa fazenda, transformar essa fazenda única em duas. Então, para isso, a gente pode utilizar, sim, a ação de divisão de terras particulares. Você pressupõe um imóvel único e você divide entre dois ou mais imóveis, desmembrando as matrículas desses imóveis. Então, quando a gente tem lide, a gente tem um conflito entre as pessoas, quer seja na demarcação de terras, onde você vai aviventar os marcos divisórios, traçar os limites entre um imóvel e outro. Ou mesmo na divisão, você vai transformar um imóvel único em dois ou mais. Se tiver lide, a gente vai utilizar a via judicial. Porém, se não houver lide, ou seja, se não houver conflito, imagine, dois herdeiros que querem dividir essa fazenda e eles não têm conflito, eles simplesmente querem fazer a divisão do imóvel. Ou a demarcação um vizinho e outro, né, um proprietário de um imóvel e outro, ele sabe onde que deve ficar a cerca, ele já sabe, já fizeram um estudo prévio, então ele já sabe exatamente como que deve ser feita essa demarcação de terras. Então, nestes casos, a gente tem um procedimento administrativo que pode ser pode ser feito pela via extrajudicial. Os requisitos básicos para que a gente faça essa demarcação ou essa divisão de terras particulares pela via do cartório, pela via da escritura pública, com retificação, inclusive, do registro, da matrícula, etc., a gente encontra basicamente no Código de Processo Civil de 2015. A gente começa por ele. Vamos ver o que fala o CPC. Artigo 571 do Código de Processo Civil. A demarcação e a divisão poderão ser realizadas por escritura pública
desde que maiores, capazes e concordes todos os interessados, observando-se no que couber os dispositivos deste capítulo. Então, pela leitura do artigo 571, a gente tem lá os requisitos da demarcação e divisão por escritura pública, os requisitos básicos. As partes têm que ser maiores de idade, devem ser capazes e não pode existir lide, conflito entre os interessados. Sendo partes maiores, capazes e se não houver conflito, lide entre os interessados, a gente pode optar, ao invés de usar a via judicial, optar pela demarcação e divisão por escritura pública, via cartório. E se a gente pegar a Lei de Registros Públicos, desde 2004, eu vou mostrar para vocês, desde 2004, com essa alteração da Lei 10.931 de 2004, a Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73, prevê tanto no artigo 212 quanto no artigo 213 um procedimento administrativo para retificação de registro, para alteração de algum dado equivocado no cartório de registro de imóveis, na matrícula do imóvel. Então a gente percebe no artigo 212 que se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo oficial do registro de imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto no artigo 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial. E o parágrafo único desse artigo 212 fala que a opção pelo procedimento administrativo, previsto no artigo 213, não exclui a prestação jurisdicional a requerimento da parte prejudicada. No artigo 213, a gente vai ver que o oficial retificará o registro ou averbação, aí coloca lá, inciso 1, de ofício a requerimento do interessado nos casos de omissão ou erro cometido pela transposição de qualquer elemento do título, indicação ou atualização de confrontação, alteração de denominação de logradouro público comprovada por documento oficial, retificação que visa a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de coordenadas georreferenciadas em que não haja alteração das medidas perimetrais. Alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir das medidas perimetrais constantes no registro, reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante e que já tenha sido objeto de retificação. É importante dizer que o oficial do cartório deve tomar muito cuidado para intimar todas as partes eventualmente interessadas nesse procedimento, em especial os confinantes. Ele vai intimar todo mundo e dar o direito ao contraditório. Se houver lide, obviamente, vai ter que ser remetido à via judicial, mas é necessário intimar e cientificar todos os confinantes desses imóveis, os vizinhos, para que ele não possa alegar prejuízo caso seja feita essa retificação pela via cartorária. Então a gente vê aí os requisitos básicos da demarcação e divisão de terras particulares pela via do cartório. Então a gente tem os requisitos básicos, a gente tem que saber que as partes têm que ser os interessados, né? Porque a gente nem vai falar de partes porque não tem conflito. Então não pode ter conflito, os interessados têm que ser maiores e capazes. Com isso, a gente tem os requisitos básicos para que a gente possa ingressar com o procedimento administrativo perante esse cartório e fazer essa demarcação e divisão de terras pela via, seguindo aí essa lógica aí da Lei de Registro Público e outras normas também aplicáveis que não vem ao caso aqui tratar. Mas o que é certo é o seguinte, se houver conflito, não dá para usar a via extrajudicial. E se as partes forem menores de idade, também não será possível. Tem que, inclusive, intimar o Ministério Público para que ele possa participar dessa ação. O fato é que essa ação esse procedimento administrativo de divisão e demarcação de terras que é feito no cartório, ele, de certa forma, ele faz parte desse movimento de desjudicialização procedimental, de retirada de algumas ações do judiciário e transportar essas ações para vias extrajudiciais, dentre elas o cartório, que talvez seja o mais famoso dele. A gente já tem o inventário, pode ser feito pela via do cartório, o divórcio pode ser feito pela via extrajudicial também, o uso capião pode ser feito e também, como eu estou mostrando para vocês, é a demarcação e a divisão de terras particulares. Então, se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu posso auxiliá-los aí no que for necessário. Um abraço, até a próxima.